Bom dia a todos, que hoje nós possamos ter um excelente dia da preparação. Bom dia, pastor Rogério. Olá, bom dia, Luísa, bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém. Nós vamos então dar início aqui a esse culto de adoração, nesta igreja virtual. E, mais uma vez, nós vamos orar para darmos início, então, ao nosso culto junto ao nosso Deus. Pastor, eu vou fazer a primeira oração e o senhor faz a segunda, ok? Combinado. Grandioso Deus, louvado seja teu santo nome. Como é bom acordar e ouvir a tua voz. Como é bom, Senhor, ouvir as tuas instruções por onde nós devemos andar. Que o Senhor possa falar agora, através do teu mensageiro, aos corações dos teus servos, para que nós possamos te obedecer de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Cuida de cada um de nós aqui, Senhor. Cuida também, Senhor, daqueles que ainda não chegaram. Acorde aqueles que precisam de ouvir a mensagem de hoje. E que o Senhor também possa cuidar e preparar o coração daqueles que vão ouvir ainda pelo YouTube. Que o Senhor possa ser com cada familiar, com cada pessoa que ali entrar. Ó Pai amado, nós entregamos
o nosso dia em tuas mãos, porque hoje é o dia da preparação. Que o Senhor possa ser com cada irmão aqui, para que nós possamos estar prontos já no início das horas dos sábados. Ó Pai amado, que o teu Santo Espírito venha ser conosco agora, nos batizar com esse presente que é o Espírito Santo, para que ele possa nos convencer daquilo que nós precisamos de abandonar a cada dia na nossa vida. Transforma o nosso coração. Nós te pedimos desde já, em nome de Jesus, fica conosco nesta reunião. Amém. Grande Deus de amor, ajuda-nos, Senhor, a termos em primeiro lugar, fazer a tua vontade, a termos em primeiro lugar o desejo de te servir, que não sejamos idólatras, egoístas, orgulhosos, que a vaidade fuja de nós, porque nosso grande desejo é fazer tua vontade. Em tuas mãos colocamos a nossa história, a nossa vida, os pedidos que estão nos grupos, os quais pertencemos. Vem atender, Senhor. Nesse momento eu imploro, pelo estudo que faremos sobre o livro de Gálatas, para que haja compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Rogério, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que Deus possa te abençoar neste momento. Amém. Vamos então juntos. Sexta-feira, livro Estudos sobre a Fé, capítulo 20, página 137, Estudos em Gálatas. Gálatas 1, de 3 a 5, escrito por Jones. Alonso Trevor Jones. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a saudação em cada epístola de Paulo, exceto a endereçada aos Hebreus. Com pequenas variações, é a mesma encontrada em ambas as cartas de Pedro. Todavia, não se trata apenas de forma. Essas epístolas chegaram até nós como a palavra de Deus, o que em verdade elas são. Essa saudação, então, embora repetida com frequência, ou melhor, até mesmo pelo fato de ser repetida com frequência, chega até nós como a palavra de Deus em saudação e plena certeza de seu favor e paz, que foram oferecidos para sempre a toda a alma. Graça é favor. Essa palavra de Deus, então, estende seu favor a cada alma que a lê ou que a ouve. O próprio nome de Deus é gracioso. Aquele que concede graça, gracioso. Aquele que concede graça. Seu nome nada mais é do que aquilo que ele mesmo é. Que eu lembro uma frase, tudo que ele oferece, ele é. Ele oferece amor, ele é amor. Ele oferece paz, ele é a paz. Ele oferece o perdão, ele é o perdão. Ele oferece a graça, ele é a graça. O próprio nome de Deus é gracioso, aquele que concede graça. Seu nome nada mais é do que aquilo que ele mesmo é. E o que ele é? Ele o é ontem e hoje, e o será para sempre. Nele não pode existir
variação ou sombra de mudança. Portanto, por meio dele, graça, favor sem limites é sempre estendida a cada pessoa. Quem dera que todos tão somente crescem nisso. Por meio dele, graça, favor sem limites é sempre estendido a cada pessoa. Quem dera que todos tão somente crescem nisso. E paz. Ele é o Deus da paz. Não há paz verdadeira, senão a que vem de Deus. E para os perversos não há paz, diz o Senhor. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar. Mas o mundo inteiro jaz em impiedade. Contudo, o Deus da paz pronuncia paz a cada pessoa, pois Cristo, o príncipe da paz, nossa paz, fez de Deus e o homem um só, desfazendo na sua carne a inimizade para criar em si mesmo dos dois, Deus e o homem, um novo homem. Isso é muito bonito. Vou ler novamente. Mas o mundo inteiro jaz em impiedade, contudo, o Deus da paz pronuncia paz a cada pessoa, pois Cristo, o príncipe da paz, nossa paz, fez de Deus e o homem um só. Em Cristo, Deus e o homem se fundem, se mesclam, desfazendo na sua carne a inimizade, para criar em si mesmo dos dois, Deus e o homem, um novo homem. Cristo Jesus é a representação clara da humanidade ligada à divindade. Lembre-se que Cristo Jesus é nosso modelo de fé. Cristo Jesus é o indivíduo, é o ser humano que mais teve fé. Tudo que nós pensarmos em relação à piedade, consagração, comunhão com Deus, relacionamento, missão, etc., Cristo Jesus teve. E ele teve não porque possuía natureza divina, mas ele teve porque, negando fazer sua própria vontade, se voltou completamente para Deus, nos mostrando que o primeiro Adão poderia assim fazer e que nós, independente de nossa natureza pecaminosa, também podemos fazer. Lembre-se, o pecado estava sobre ele. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, dizer que porque temos uma natureza pecaminosa, não conseguimos ter uma comunhão genuína como Cristo teve, é invalidar a missão de Cristo. Porque mesmo não possuindo a mancha do pecado como nós possuímos, ele nos mostrou que é possível viver negando a si mesmo diariamente. A tentação que ele sofreu, já citei isso outras vezes, foi, na linguagem de Ellen White, 100 vezes maior do que nós sofremos. E eu acredito que ela citou 100 vezes maior para nos dar a entender de múltiplas vezes mais. Em outras palavras, Deus e o homem estavam agora em Cristo Jesus, mostrando para nós que devemos ser um novo homem. Fazendo assim a paz, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. O sangue da sua cruz é uma espécie de
sinal de igual, onde, através da aceitação de Cristo, Deus homem, morrendo em nosso lugar, nós somos feitos novas criaturas. Por isso o texto diz, se alguém está em Cristo, nova criatura. E estar em Cristo, para estarmos em Cristo, é necessário morrermos para nós mesmos. Lembrando que isso acontece na cruz do Calvário. Quando eu tomo a minha cruz, é uma representação da morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso Colossenses vai dizer, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. E aí Paulo diz, e vós que ressuscitastes, símbolo da ressurreição de Cristo. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele veio e pregou paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Paz a todos vocês. Assim a saudação de Deus a cada pessoa é sempre e eternamente. Paz seja contigo. Toda ela provinda de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu nesse momento de introdução, e vamos continuar ainda falando sobre a paz, pelo que eu vi aqui, é Jones destrinchando o cabeçalho do livro de Gálatas e de tantas outras apresentações de Paulo, onde ele vai citar o Deus da paz. Quem dera se todos crescem nisso, a fim de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardasse seu coração e mente por Cristo Jesus. Deixe que a paz de Deus domine em vossos corações. Deixe que isso aconteça. Isso é tudo o que Deus pede. Não recuse, nem rejeite, mas apenas deixe. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ó irmão e irmã, pecador, não importa quem você seja, Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Por mais intenso que seja o fardo dos seus pecados, vermelho como a escarlata. Isaías 1:18. Cristo se entregou a si mesmo pelos seus pecados. Deixe que ele os tenha. Ele os comprou os pecados com o terrível preço da crucifixão de si mesmo. Deixe que ele os tenha. Ele não pede que você lance fora todos os seus pecados antes de se aproximar dele e ser completamente dele. Ele pede que você venha com seus pecados e tudo mais, e seja completamente dele, com seus pecados e tudo mais. E ele tirará de você e lançará longe e para sempre todos os seus pecados. Ele entregou a si mesmo por você, com seus pecados e tudo mais. Ele comprou você, com seus pecados e tudo mais. Deixe que ele tenha o que ele comprou. Deixe que ele tenha o que lhe pertence. Deixe que ele tenha você, com seus pecados e tudo mais. O texto que diz que ele nos possui com tudo que nós temos e tudo que nós somos, 1 Coríntios 6, 19 e 20, esse acredito que seja suficiente. Deixa eu conferir. Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja, não somos de nós mesmos. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus
no vosso corpo. Fomos comprados, não somos de nós mesmos. Somos de Deus. Se somos dele, tudo aquilo que temos também é dele. Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Observem que, a fim de nos desarraigar deste mundo perverso, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Isso mostra que tudo que existe deste mundo perverso, para cada um de nós, se encontra em nossos pecados. Leio novamente. Vamos ler. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Observem que, a fim de nos desarraigar deste mundo perverso, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Isso mostra que tudo que existe deste mundo perverso, para cada um de nós, se encontra em nossos pecados. Se trata-se de nossos pecados, eles nos pertenciam, nós éramos responsáveis por eles. E no que dizia respeito a nós, este mundo perverso atual jazia no nosso próprio eu e em nossos pecados. Pois morrer a vossa natureza terrena, próprio eu. Colossenses 3, versos 5. Mas, louvado seja Deus, ele se entregou a si mesmo por nós, com nossos pecados e tudo mais. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, por nós e tudo mais. E isso ele fez para nos livrar do presente século mau. Vocês gostariam de ficar livres deste presente século mau? Permitam que ele tenha posse da sua vida, com os pecados e tudo mais, os quais ele comprou e que por pleno direito pertencem a ele. Por favor, não roubem a Cristo daquilo que lhe pertence, pois dessa forma vocês permanecerão neste presente século mau, mesmo que queiram ficar livres dele. Por favor, não cometam um pecado adicional de conservar o que não pertence a vocês. Essa fala de Jones, essa maneira de pensar, é incrível. E se você não entendeu, vou tentar te ajudar na compreensão. Nós vimos em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que nós não pertencemos a nós mesmos, porque nós fomos comprados por alto preço. Cristo, na cruz do Calvário, ao entregar sua vida por nós, e entregou a vida por nós de maneira eterna, porque ele morreu a morte eterna, ele que, por não ter cometido nenhum pecado, teve então a moral, o privilégio, ou qualquer outra palavra que você queira usar, para ressuscitar, ele agora tem direito sobre todo ser humano. Obviamente, todo que aceita o seu sacrifício. E agora, quando nós rejeitamos nos entregar a ele, nós estamos roubando dele o direito que lhe cabe. Qual direito ele possui? De nos ter. Nós pertencemos a Cristo. Mas quando eu faço a minha própria vontade, eu estou roubando Cristo. Por quê? Porque o fato de ter aceitado uma única vez sequer, dá a ele o direito de ter-me, de possuir-me. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu deixo de estar embaixo das asas de Cristo, eu estou tirando dele o direito que ele possui de me dar a vida eterna e tomando para mim a morte eterna, que um dia chegará. Leio novamente o texto em verde. Permitam que ele tenha a posse da sua vida, com os pecados e tudo mais, os quais ele comprou e que por pleno direito pertencem a ele. Por favor, não roubem a Cristo daquilo que lhe pertence, pois dessa forma vocês permanecerão neste presente século mau. Os ladrões não herdarão o reino dos céus, mesmo que queiram ficar livres dele, do mal do século, da morte eterna. Vocês não vão ficar, porque são ladrões. Por favor, não cometam um pecado adicional de conservar o que não pertence a vocês. Isso é, a vida. Visto que os pecados eram nossos e ele se entregou a si mesmo por eles, conclui-se claramente que ele se entregou para nós pelos nossos pecados. Então, quando ele se entregou a si mesmo pelos pecados de vocês, os pecados de vocês se tornaram dele. Quando ele se entregou a si mesmo para você pelos seus pecados, ele passou a ser de vocês. Ele passa a ser nosso, porque nós entregamos nossos pecados a ele. Eu entrego os meus pecados a Deus, e ele entrega aquilo que ele tem para mim. E o que é que ele tem? O que é que o mercador tem para oferecer àqueles que estão em miséria, infelizes, pobres, cegos e nus? Não sei se o autor vai tratar disso. Não, não vai. Mas então, vamos trabalhar com Apocalipse 3, 14 em diante. Ouro refinado pelo fogo, que é a fé de Jesus. Vestiduras brancas, a justiça de Jesus. Pureza de Jesus, a integridade de Jesus, a moral de Jesus. Colírio para ungir os olhos, o discernimento de Jesus. É uma troca. Nós entregamos o que nós temos, pecado. E ele entrega o que ele tem. Fé, justiça, discernimento. Visto que os pecados eram nossos e ele se entregou a si mesmo por eles, conclui-se claramente que ele se entregou para nós. Ele se entregou para nós com aquilo que ele possuía. E aí eu dei os 3 exemplos, né? Ouro, vestes e colírio. Pelos nossos pecados. Então, quando ele se entregou a si mesmo pelos pecados de vocês, os pecados de vocês se tornaram dele. E quando ele se entregou a si mesmo para você, pelos seus pecados, ele passou a ser de vocês. Cristo passa a ser nosso. Permitam que ele tenha a posse de seus pecados, que pertencem a ele. No lugar deles, apropriem-se dele, pois ele pertence a vocês. Agora o texto de 1 João 3:24, que nós lemos ontem, faz muito mais sentido. Se ele já era profundo, agora ele se torna muito mais. E eu leio novamente. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ele permanece em nós. Por que é que ele permanece em nós?
uma bendita troca, pois nele vocês têm, como propriedade garantida, toda a plenitude da divindade corporalmente. E tudo segundo a vontade de Deus, graça ao Senhor. Como não dar a Ele glória para todo sempre? E por que não dizer todos juntos? Amém? Amém. Amém. Lindo, né? Maravilhoso. Amém. Louvado seja teu nome, Amém, Jesus. Amém. Maravilhoso, demais, demais. Bom, ainda temos tempo, né? São 5h35. Meninas, eu dou sequência ou vocês decidem parar por aqui, o que acham melhor? Pastor, o que o senhor achar melhor, pode fazer. Ok, eu acho melhor continuar o conteúdo. Então, vamos em frente. Vamos lá. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou se entregou a si mesmo por mim. Não seria inapropriado enfatizar o que este texto realmente diz, notando o que ele não diz? Não seria inapropriado enfatizar o que esse texto realmente diz, notando o que ele não diz? Ele não diz, eu quero estar crucificado com Cristo. Ele não diz, eu gostaria de estar crucificado com Cristo, de maneira que ele pudesse viver em mim, mas diz, já estou crucificado com Cristo. O texto não diz, eu quero estar crucificado com Cristo. Ele não diz, eu gostaria de estar crucificado com Cristo, de maneira que ele pudesse viver em mim. O que é que o texto diz? Já estou crucificado com Cristo. Lembra do poder da palavra? Creia, poder da palavra. Além disso, o texto não diz. Paulo estava crucificado com Cristo. Cristo vivia em Paulo. E o Filho de Deus amou a Paulo e se entregou a si mesmo por Paulo. Tudo isso é verdadeiro, mas isso não é o que o texto diz. Nem é esse o seu significado, pois ele significa justamente o que diz. Ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Assim, esse verso representa um belo e sólido fundamento da fé cristã para cada pessoa do mundo. Ele torna possível que cada pessoa possa dizer com plena certeza de fé cristã, ele me amou, ele se entregou a si mesmo por mim, eu estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. Leia também 1 João 4,15. Ok, vamos ler. João 4,15. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Afirmar, já estou crucificado com Cristo, não é mera especulação, não é crer em uma conjectura, não se trata de afirmar alguma coisa sobre a qual não há nenhuma certeza. Qualquer pessoa neste mundo pode dizer com toda verdade e sinceridade, já estou
crucificado com Cristo. Qualquer pessoa neste mundo pode dizer com toda verdade e sinceridade: já estou crucificado com Cristo. Trata-se apenas da aceitação de um fato, aceitação de algo já realizado, pois essa palavra é a declaração de um fato. Irmãos, isso é extremamente relevante e importante na doutrina da justificação pela fé, quando ontem eu comentei da certeza da salvação por um ato passado, já ocorrido, já efetuado e realizado na cruz do Calvário. Qualquer pessoa, independente da condição que nesse momento se encontre, qualquer pessoa que creia no poder da palavra pode dizer: já estou crucificado com Cristo. Obviamente que o texto coloca sinceridade, toda verdade e sinceridade, mas pode dizer. Por que pode dizer? Trata-se apenas da aceitação de um fato, a aceitação de algo já realizado, apenas não menosprezando o fato, mas deixando claro que é de um fato já realizado. É um fato que Jesus Cristo foi crucificado. E quando ele foi crucificado, nós também fomos crucificados, pois ele é um de nós. Essa simples expressão, pois ele é um de nós, é uma das melhores das expressões para que nós entendamos o que significa Jesus, Filho de Deus. Ele é filho não no sentido de ter sido, ou melhor, ele é filho não no sentido de ser, de fato, uma criatura como eu e você. Ele é filho no sentido de ser o representante de todo aquele que aceita Deus como seu Pai. Jesus é o representante da raça humana. Ele é o segundo Adão. Quando ele se coloca como filho, ele está dando a cada um de nós o direito de sermos chamados filhos de Deus ao crermos nele. Como a escada que dá acesso ao céu. Então, quando você lembrar da fala Jesus, Filho de Deus, lembre-se, ele é o representante da raça humana. E como é que ele se fez representante da raça humana? Pois sendo Deus, ele se faz um de nós. E como nós somos descendentes de Adão, agora ele se coloca como o segundo Adão. Nascido de mulher, nascido da carne, sangue do meu sangue, carne da minha carne. Seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não Deus com ele, mas Deus conosco. Considerando, seu nome não é Deus com ele, mas Deus conosco. E que Deus com ele não era Deus com ele, mas Deus conosco. Então, quem era ele, senão nós? Ele tinha que ser nós. Veja, Cristo é o representante da humanidade. Cristo é uma representação de nós. Por isso é Deus conosco, não Deus com ele. Por isso as vitórias de Cristo são para nós exemplos de vitória. A fim de que Deus com ele não fosse Deus com ele, mas Deus conosco. E quando ele foi crucificado, quem foi crucificado? A não ser nós. É verdade. Esta é a poderosa verdade anunciada neste texto. Jesus Cristo era nós. Se ficou difícil entender isso, então grava a expressão.
Jesus Cristo era a representação da humanidade caída. Ele tinha a mesma carne e sangue que nós. Acabei de citar isso, né? Já vimos a página 97, a explicação sobre um irmão em nossas fraquezas, mas não possuir idênticas paixões. Veio com a natureza caída, mas não com a sua corrupção. Ele era feito de nossa própria natureza. Ele era em todos os pontos como nós. Já lemos isso também no Espírito da Profecia, quando diz que não há nenhuma distinção entre nós e ele, a não ser a mancha do pecado. Nós, seres humanos, possuímos a mancha do pecado e Cristo nasceu sem a mancha do pecado. E alguém, levando em consideração esse argumento dos próprios testemunhos, poderia dizer, mas então ele tem vantagem, porque ele não tinha essa mancha do pecado que nos puxa para baixo. E aí eu faço a pergunta, o que essa mancha do pecado faz? O que ela tem de essência? O desejo de fazer a própria vontade. Isso mesmo. Ok. O que é que Cristo tinha? Nós possuímos a mancha do pecado. E Cristo possuía o quê? Natureza divina. E a sua natureza divina, ela ficou morta dentro dele? Deus pode morrer? Não. Esvaziou-se de si mesmo, de Filipenses 2, 5 a 8, é, na língua grega, e isso posso falar porque me propus estudar, é deixar de lado e não fazer uso. Não é que ela estava morta, mas é que ele decidiu deixar de lado e não fazer uso. Logo, esta natureza divina queria fazer a própria vontade. Queria satisfazer os desejos da carne. Por isso, o tentador, então, agora diz na tentação do deserto: se tu és o Filho de Deus, isto significa, se tu tens natureza divina, se tu és tão Deus quanto o Pai, se tu és tão Deus quanto o Espírito Santo, então transforma estas pedras em pães, utilizando a tua natureza divina. Ela, então, puxava Jesus para fazer sua própria vontade. Mas ele esvaziou-se, deixou de lado, viveu como um homem, eu e você devemos viver, negando-se a si mesmo. Então, independe a questão da mancha do pecado, porque a base é a mesma, fazer a própria vontade. Ele era feito de nossa própria natureza. Ele era em todos os pontos como nós. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Ele a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens. Ele era o último Adão. E precisamente como o primeiro Adão era nós mesmos. E precisamente como o primeiro Adão era nós mesmos, assim Cristo, o último Adão, era nós mesmos. E de fato, em Adão todos nós morremos. Em Cristo, todos nós fomos vivificados. Quando o primeiro Adão morreu, nós, estando envolvidos nele, porque ele é nosso Pai, morremos com ele. E quando o último Adão morreu, nós, estando envolvidos nele, morremos com ele. O primeiro Adão representava a humanidade. O pai da raça. O segundo Adão representa a humanidade. Pai da raça. E quando o último Adão foi crucificado, sendo ele, nós, espero que você esteja entendendo essa expressão, sendo ele nosso representante, mesmos, sendo ele nós mesmos e estando nós envolvidos nele,
nós fomos crucificados com ele. Como o primeiro Adão era em si mesmo a totalidade da raça humana, assim o último Adão era em si mesmo a totalidade da raça humana. E dessa forma, quando o último Adão foi crucificado, a totalidade da raça humana, a velha e pecaminosa natureza humana foi crucificada com ele. Por isso está escrito: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado. Aleluia. E alguém pode dizer, né? Mas se eu fui crucificado com Cristo na cruz do Calvário, por que é que eu permaneço com natureza pecaminosa? E aí a resposta sugestiva é: o fato dela permanecer em você não quer dizer que ela tem que continuar viva. Por isso, o texto de Gálatas 3:5 faz todo sentido. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como fazemos isso? É o próprio texto de Gálatas, desculpa, Colossenses. Se eu citei Gálatas, eu errei. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele vai citar o que significa, né? Prostituição, impureza, etc. E no capítulo 2, verso 20 de Colossenses: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Quer dizer, se nós morremos com Cristo, agora precisamos ter uma nova vida. Agora capítulo 2, verso 10 e 11. Verso 11 e 12. Nele, em Cristo, o representante da raça humana, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, isso é, negação de si mesmo. Tendo sido sepultados, mortos, juntamente com ele. Então, ele é meu representante, quando eu aceito, é uma representação de que fui sepultado juntamente com ele. Onde? Qual a representação pública disso? No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, porque o batismo é símbolo de morte. Embaixo da água você não respira, morto não respira. Por isso é por imersão, ok? Se você até hoje não entendeu o porquê de ser embaixo da água, é porque embaixo da água não se respira, símbolo de sepultamento, de morte. Mas quando você volta da água, você volta a respirar, símbolo de ressurreição. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É lindo. Logo, toda pessoa neste mundo pode verdadeiramente dizer, no perfeito triunfo de fé cristã: já estou crucificado com Cristo. Minha velha natureza pecaminosa está crucificada com ele, para que este corpo de pecado seja destruído, para que, de agora em diante, eu não sirva o pecado. Contudo, eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim, sempre carregando em meu corpo a morte do Senhor Jesus, a crucifixão do Senhor Jesus, pois estou crucificado com ele, a fim de que a vida também de Jesus se manifeste em meu corpo. Porque eu que vivo sou sempre entregue à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em minha carne mortal. Vamos conferir 2 Coríntios 4, 10 e 11. Coríntios 4, 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ao dizer porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, não está se referindo aqui na questão dos cristãos que estavam sendo levados para as arenas e mortos pelos leões, e colocados como tochas, etc. Ao dizer somos sempre entregues à morte, é no sentido de morrer diariamente para nós, como citado em 1 Coríntios 15, 31. Dia após dia morro. Portanto, a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ok, vou terminar o artigo. Nesse bendito fato da crucifixão do nosso Senhor Jesus, realizado em favor de cada ser humano, reside não somente o fundamento de fé para cada pessoa, mas também o dom da fé dado para cada pessoa. Assim, a cruz de Cristo representa não somente a sabedoria de Deus revelada da parte de Deus para nós, mas também o próprio poder de Deus manifestado para nos livrar de todo o pecado e nos conduzir a Deus. Ó pecador, meu irmão e minha irmã, creia nisso. Por favor, receba essa poderosa verdade e renda-se a ela. Declare essa verdade com plena certeza de fé e declare-a para sempre. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a si mesmo se entregou por mim. Repita isso, pois é a verdade, a própria verdade, e sabedoria e poder de Deus que salva a alma de todo pecado. Já estou crucificado com Cristo. Amém. Bom, próxima quinta-feira, dia 3, eu não estarei com vocês, eu seguirei com a nossa sala, mas vocês aqui continuarão com outros estudos, outros participantes. E louvado seja Deus pelo tempo que estivemos juntos, louvado seja o Senhor por cada palavra que foi proferida. Minha gratidão às nossas queridas irmãs, ao convite, e esse mês de outubro estudando com vocês, Mente, Caráter e Personalidade, Parábolas de Jesus, nos finais de semana, livro Santificação e também o livro Estudo sobre a Fé, foi muito bom ter conhecido também novos irmãos. Graça e a paz de Deus esteja com vocês. Obrigado, pastor Rogério. Nós não temos palavras para agradecer a disponibilidade, né, que o Espírito Santo colocou no seu coração de juntarmos um povo, né? Aqui tem um povo de Deus. Deus está reunindo pessoas em todos os lugares, em salas, em comunidades, para que esse povo esteja preparado para o dia que Jesus voltar a essa terra. Nós cremos nisso, que Deus está nos treinando, nos capacitando a cada manhã, a cada madrugada, para que possamos estarmos firmes e fortes ali na nossa decisão de estarmos com Jesus para todo sempre. Encerrando, então, este momento, nós vamos fazermos 2 orações e, após, nós vamos ter a oração cantada com a irmã Nice. Quem gostaria de fazer a segunda oração? Posso fazer, meu irmão? Irmão Lotenir, muito obrigada, irmão. Então, pastor, o senhor
termina este momento, né, com a primeira oração, o irmão Lautemir com a segunda, e a irmã Nice vai fazer a oração cantada. Sim, e a Anice me lembrou aqui que o último dia de outubro, que eu estarei com vocês, é dia 31, é segunda-feira. Então, ainda vamos nos ver na segunda-feira, último dia de outubro, e aí na terça-feira, dia 1º, o pessoal que é da sala Em Busca do Primeiro Amor, aí eles poderão dar sequência lá. Ou permanecer aqui, caso tenham se encontrado também. O importante é estar buscando o Senhor. Vamos orar, nosso Deus. Poderoso Deus de amor, louvado seja teu nome. O conteúdo que o Senhor nos trouxe hoje é magnífico. Foi bom demais. Eu estou realmente muito contente, muito feliz com aquilo que ouvimos e pela vida de Jones. Senhor Deus, dá-nos o privilégio de continuarmos cada dia ao teu lado, não desanimarmos da fé, não naufragarmos, Senhor. Às vezes não é fácil acordar, levantar e estar aqui. Muitas vezes o desejo é de jogar tudo pro alto. Mas depois que nós encontramos outros irmãos que estão também em lutas, e depois que vemos este conteúdo maravilhoso, o nosso desejo é de estar aqui a cada minuto. Te agradeço por isso. Te agradeço por insistir conosco. Obrigado, Senhor, por cada irmãozinho que aqui está. Oro feliz pelo conteúdo nos trazido nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Continuando, bom Pai, na sua presença, com espírito de gratidão. Familiarizamos cada vez mais com a pessoa de Jesus Cristo através dessas mensagens. Toca em nosso coração de uma maneira profunda e faz nós entregarmos o nosso pecado e assim vivermos com a verdadeira paz que vem da pessoa de Jesus Cristo em nosso coração. Isso é um grande privilégio, nós sabemos disso. Muita paz tem os que buscam o Senhor e nós experimentamos dia a dia, cada momento que abrimos esses estudos, nós aproximamos mais de Jesus. Pai, abençoa cada família aqui, que sintam essa paz e vivam intensamente até chegarmos ao porto seguro e contemplarmos pela certeza da presença agora de Jesus Cristo em nós, diante dos nossos olhos, Pai. Dá-nos força para permanecermos ao teu lado, e aquele que perseverar, esse será salvo. Eu, meus queridos irmãos, quero estar nessa perseverança e faço esse pedido em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Pai. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti, contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor.
Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Amém. Amém, irmã Nícia. Obrigada pelo seu Glória a louvor. Deus. Esse hino, para mim, é um hino especial, porque é o hino que eu mais gosto. Obrigada, irmã Eu Nícia. também, irmã. Amém. Amém. Bom, gente, continuando então aqui, Pastor Rogério, eu acredito que o dia que você estava ali na faculdade, que estava formando, né? Que estava sendo ordenado, o senhor jamais imaginaria que seria um pastor de ovelhas que jamais aqui, talvez aqui nessa terra vai conhecer, mas que vai conhecer na eternidade. Que Deus lhe daria muito mais do que uma igreja física, que Deus estaria lhe dando uma igreja virtual. Quantas pessoas, né, vão ter a oportunidade de ser pastoreadas através do YouTube, através da sua pessoa. Então, nós só temos que te agradecer por ter se permitido ser o nosso pastor nesses 31 dias do mês de outubro. Que Deus possa te abençoar, abençoar seu ministério. Bom, o pastor aqui nós lemos, né, que foi uma frase que me impactou aqui, eu escrevi, inclusive, na minha Bíblia. Graça é favor. Essa graça de Deus, então, estende seu favor a cada alma que lê ou que ouve. Que coisa mais linda é essa frase. E nós sermos alcançados pela graça de Deus. A graça nós não merecemos, mas ainda assim, Cristo, mesmo sem a gente merecer, ele foi lá e morreu na cruz por cada um de vocês. Que Deus possa ser com cada um nessa sexta-feira, nesse dia da preparação. Alguém gostaria de considerar? Esse é o seu momento, né? Irmanice, muito bom dia. Abra seu microfone. Bom dia a todos. Eu quero falar para o pastor Rogério, agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus nos deu de ouvir, de conhecer este pastor. Em todas as mensagens que o pastor falou aqui, quando ele começou, ficou gravado muita coisa na minha mente. E durante o dia eu pude refletir. Ele citou uma palavra assim que tocou muito em mim e tem me ajudado, foi quando ele falou, não foi de hoje, não, para não tentar o Espírito Santo. Eu acho que foi um pouco sobre alimentação que ele falou. E isso ficou na minha mente. E eu agradeci muito a Deus pela vida do pastor. E eu só quero lhe dizer uma coisa, pastor Rogério, que quando nós fazíamos semanas de oração nas igrejas, quando o pastor finalizava, algum obreiro, uma pessoa, né, que fazia semanas de oração, no final, a igreja oferecia um presente, uma lembrancinha para o pastor, para a família. E eu, durante esses dias que o senhor deixou a mensagem para nós, eu falei assim, meu Deus, nós somos uma igreja virtual, um longe um do outro, poucos irmãos moram perto desse pastor. Mas o meu presente, eu acredito que é o presente de todos os nossos irmãos, que Deus vai conceder o Senhor, é de ver nós lá no céu juntos e conhecer o Senhor. Eu sou grata a Deus demais pelas mensagens. E o meu presente, pastor, a nossa lembrança, eu acho que é o de todos, é de encontrar com o Senhor debaixo da árvore da vida, porque tem nos ajudado. E o Senhor, eu vejo que, não estou engrandecendo, estou falando de coração, Deus sabe, eu vejo sempre o Senhor no YouTube, daqui dessa sala, o Senhor vai para outra sala, e a gente vê que Deus usa o Senhor na mansidão, na humildade, de explicar. Se alguém aqui tem dúvidas, o Senhor sabe de uma maneira assim tão mansa, humilde, usado por Deus, de nos ajudar assim, explicando de uma maneira que é só o Espírito Santo. Eu sou grata mesmo.
Muito obrigada por tudo e que Deus te abençoe. E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos encontrar com o Senhor debaixo da árvore da vida. E eu quero conhecer o Senhor, tá bom? Isso é gratidão, é o que eu tenho para falar. Que Deus abençoe e a todos também. Amém. Amém. Eu costumo dizer que os elogios são sempre para Jesus, né? Então, o Senhor Jesus fica muito feliz com as palavras que vocês disseram. Tudo é para Ele, né? Sem Ele, somos completamente trapos de imundícia. Então, tudo que você disse, querida irmã, louvado seja o nosso Deus, grandioso é nosso Deus, né? E se não for Ele, tudo isso é em vão, né? Justiça própria não tem lugar no reino dos céus. Então, louvado seja o nosso Deus. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês e continue orando para que nos dias mais desafiadores e mais difíceis essas lembranças venham, né? Essas lembranças venham. Que Ele viva em nós, em cada um de nós. Todo elogio seja para a honra e glória dele. Amém. Obrigada, irmã Nício, por ter Amém. externado, né? É aquilo que está no coração de todos nós. A nossa gratidão. Deus tem uma irmandade, Deus tem um povo, e Deus está juntando esse povo no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, em Fortaleza, em Portugal. Essa sala aqui tem pessoas de todos os lugares do Brasil, né? Como Deus é magnífico, como Ele é maravilhoso. E hoje estamos em lugares tão distantes um dos outros, mas ao mesmo tempo tão perto um dos outros. Deus está juntando pessoas com o mesmo propósito, que é caminhar rumo ao céu. E por isso é que nós estamos no processo de consagração, para que possamos estarmos todos juntos neste dia, ali debaixo da árvore da vida, né, irmã Nice? Bom, nós temos aqui o irmão Éden. Bom dia, irmão Éden. Abra seu microfone. Bom dia a todos. Eu também não poderia deixar de agradecer o pastor, né, por outras suas palavras, porque realmente, se houve assim mudança de rumo na vida da gente, eu não poderia deixar de falar. E tem umas palavras que ele falou tão mansamente, mas me deu uma sacudida na minha vida, e que eu falei, não, é hora de mudar, não posso ficar assim mais. Em outras palavras, ele me fez levantar a cabeça, entendeu? Eu vi que a depressão estava começando a me pegar. A gente pensa assim, que por mais forte que a gente seja, é o diabo é tão astuto e tão sábio que... E eu falei assim, mas gente, eu estou fazendo tudo certinho, não está assim errado. E mesmo assim, prostrado. E a forma que ele falou assim, mas meu irmão, se está tudo certo, uma das palavras dele, se você... um caso que ele contou aqui na sala, né, de um irmão que não estava devolvendo o dízimo, que não estava fazendo isso, que não estava fazendo aquilo, né? Então, ele estava sempre definhando. E eu fazendo tudo e definhando. Aí ele, quer dizer, eu falei assim, mas se está tudo certo, por que não levantar a cabeça? Entendeu? Isso fez me levantar a cabeça, me fez a reagir favoravelmente. Entendeu? E às vezes acontece de um dia não ser tão bom, mas Deus nos levanta. E assim, aquela vontade de, ou seja, a energia de Deus é diferente. Nós não é o que nos permanece em pé nessa vida de pecado, entendeu? Que faz a diferença, entendeu, né? É como se você desse uma energia nova aos filhos de Deus. Então, o que eu falo é o seguinte, que nenhum irmão aqui na sala deixe se abater, por maior que seja o problema. Que problema Jesus teve desde o seu nascimento? Ele já nasceu fugindo para o deserto, né? Então, ele teve que fugir quando era criança, teve problema
juventude, ele teve problema na sua adolescência, ele teve problema também quando adulto, que até levou ele à morte, né? Os nossos pecados levaram Jesus à morte, para nos dar a paz hoje. Mesmo que morremos, sabemos que nós temos uma característica de morte, mas que nós possamos saber que um dia nós vamos viver com Jesus. Nós talvez não teremos aquele privilégio que Enoque, que Elias, né, teve, mas teremos o privilégio de Moisés, que foi ressuscitado, né? Amém, irmão Éder. Obrigado pelo seu testemunho, né? Um abração. Um abraço. Aqui é Deus a cada manhã cuidando de cada um de nós, porque Deus não desiste de nós e o céu nos espera. A irmã Vera falou aqui que está em Salvador, aí na Bahia, né? Nós temos também a nossa irmã Ana Maria, também, que é de Salvador, e eu gosto muito dos baianos, né? Porque meu pai também é baiano, né? Então eu tenho um sangue meio baiana. Eu quero também aqui dar boas-vindas a Lourdes Faria, minha amiga querida, que está aqui na sala hoje também. Seja bem-vinda, Lourdes. Bom, gente, eu não estou vendo aqui mais nenhuma mãozinha levantada, né? Então, nós vamos encerrar, né, o nosso culto com uma oração. Irmã Terezinha, a senhora pode orar para encerrar esse momento? Posso, sim. Então, a irmã Terezinha vai orar e logo em seguida teremos o nosso hino. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, esses momentos que passamos na Tua presença, esse mês, Pai, que o pastor, o Teu servo, passou junto conosco, trazendo, Pai, mensagem, leituras tão edificantes, que tanto nos fez crescer, que fez abrir os nossos olhos, entender muita coisa. Nós louvamos e glorificamos o Senhor pela vida do Teu servo e oramos ao Senhor que continua abençoando o ministério dele e fazendo dele, Pai, esta bênção nas Tuas mãos. Oh Deus, eu quero pedir, Senhor, por cada pessoa aqui da sala, cada lar representado. Oh Pai, nos ajuda. Como hoje foi importante, edificante a mensagem, nós temos a certeza, podemos dizer, já estamos crucificados com Cristo Jesus. Pai, nos dá o poder, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e nos ajuda, Pai, sermos vitoriosos no pecado, nos ajuda a abandonar o pecado, para que o Senhor possa selar cada um de nós para a eternidade. Oh Deus, abençoa cada um de nós, que convivemos nessa sala, não conhecemos uns aos outros, mas nós desejamos muito, nas mansões celestiais, podemos abraçarmos uns aos outros e conhecermos uns aos outros, que essas pessoas que nós temos convivido aqui nessa sala. Ó Pai, derrama o Teu poder sobre cada um de nós e nos prepara para esse grande e maravilhoso evento, que é o Teu reino eterno, que é a nossa morada nas mansões celestiais. Nós estamos aqui, preparando, Pai, para esse grande encontro com o Senhor nas nuvens dos céus e preparando para a eternidade com o Senhor e com nossos amados irmãos. Não deixe nenhum de nós de fora do céu, por misericórdia, nos prepara. Derrama sobre nós o Santo Espírito, nos reavive, nos reforma. Dai-nos hoje um dia de preparação na Tua presença. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, amanhã teremos o pastor Joeli conosco aqui. É um pastor super incrível também, que pega sobre a verdade presente. Então, não percam amanhã. Pois
Pessoal, então, até amanhã, às 5 horas aqui do Brasil, às 9 horas de Portugal. E eu desejo a todos vocês um feliz sábado e amanhã temos o pastor Joeli aqui na sala. Que vocês possam estar aqui firmes amanhã, neste horário. Um beijo, um abraço para todos vocês e eu amo vocês. Amo vocês também. Amém. Eu também te amo. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Eu Bom dia a também. todos. Bom dia a Amo todos. vocês também. Amém. Amém. Amém.